Olá, hoje nós estamos com o Marcelo Garmarter Barreto, Marcelo Madureira. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Denise? Tudo ótimo. Eu não sei se eu te apresento como professor, engenheiro, humorista ou empresário. É melhor picareta mesmo. Picareta não, aí também não, né? Eu engano em várias coisas, como todo brasileiro. Atualmente você está trabalhando com Eu sou empreendedor. empreendedor. Empresário é esses caras que aparecem na caras que são os caras desconhecidos que casam com celebridades e que não fazem coisas assim muito claras, Certo, atividade. Eu sou um empreendedor empreendedor. É. brasileiro. E, bom, É. vamos falar sobre isso também, mas eu acho que o motivo principal, né, do nosso Aham. encontro hoje é o Bussunda, né, que Ah, sim. 15 anos do aniversário da morte do Bussunda, Pois é. e eu sei que você, o Bussunda e o Cláudio, né, Cláudio. que frequentaram a Kinderland. Vocês se Sim. conheceram na Kinderland, na colônia de férias? Não, é quase isso. Na verdade, a história. O Cláudio, o Bussunda chamava-se Cláudio também. Certo. O Cláudio Besserman Viana, ele tinha Hum. dois irmãos mais velhos, o Marcos e o Sérgio. E eu ainda sou hoje muito amigo do Sérgio e do Marcos. Sérgio Besserman, né, o famoso economista, Certo. ambientalista, e o Marcos, né, que é médico, pesquisador da Fiocruz e tal. Nós éramos colegas do colégio de aplicação. Hum. E todos éramos. E o Bussunda era o caçula, era o mais novinho, e ele não estudava na aplicação. Ah, Né? Então, eu conheci o Bussunda através dos irmãos mais velhos, irmão, que eram meus amigos, e o Sérgio era meu colega de turma e tudo. Né? Então, ele era aquele irmão mais velho que a gente, o irmão mais novo que a gente batia, sabe, sei qual é. espancava. A gente ia no quarto dele bater nele, mas tudo com muito carinho, é claro, Uhum. evidentemente. É, e, e todos nós, o Marcos, todo mundo, a gente nas férias frequentava a colônia de férias Kinderland, Certo. né? E o Bussunda passou aí também. Hum. Né? Eu nunca fui, infelizmente, eu nunca fui como colunista, eu sempre fui como monitor. Ah, é? Eu não cheguei aí como colunista. Ah. E, porque quando eu vim para o Rio de Janeiro eu já era grande, não tinha Hum. idade suficiente, eu não tinha idade, já não tinha idade suficiente para ir como colunista. Puxa vida. Então, eu sou do Paraná, né? Eu vim do Aham. Paraná. Aí, quando o Bussunda ficou grande o suficiente, mas pequeno o suficiente para ir como colunista, aí que eu passei a conviver mais como o Bussunda. Certo. E E aí a gente tinha aquelas coisas de colônia Kinderland, né? Porque a Kinderland, né, principalmente naquela época, a colônia era aqueles 20 dias nas férias, mas ela durava o ano inteiro, porque a gente ia sempre no mesmo lugar na praia, ali em frente à Maria Angélica, em frente à Casa Amarela, que já não existe mais, que já foi demolida, um prédio, e a gente saía junto nos fins de semana, e a gente ia para São Paulo, visitar os colônias de São Paulo, ia para Belo Horizonte, visitar os... Enfim, uma era turma, né? aquela a turma se encontrava na ASA, né? Toda quarta-feira ia jogar futebol da ASA, enfim, era uma atividade ao longo do ano inteiro. Era E o quase um Bussunda movimento, né? era um movimento, Movimento. digamos assim, era como a Chomer, Pois é, né? um movimento. Era como a Razit, só que era assim, mais bagunçado, né? Era uma Eu coisa. fui a Kinderland, mas eu tinha 7 anos quando eu fui a Kinderland. É, você foi na primeira ou não? Você foi na segunda turma, então? Porque tinha a Eu, primeira e a segunda turma. A primeira turma e os mais velhos. E os mais acho que eu velhos, ia na segunda turma, nem me lembrava disso. a É. segunda turma e os mais novos. Como eu era monitor, eu ia às vezes até na primeira e na segunda turma, porque como monitor dependia. Mas era uma coisa que a gente ficava. Eu era muito ligado à ASA também,
né? Eu participava lá na ASA do Cineclube, lá tinha também a diretoria de cultura, que a Eva Dores era a diretora A Eva era cultural. do Schollen, eu estudei no Schollen. Eu me lembro. Então tinha muita gente Na ligada ao verdade, era Schollen. conhecida mais como Dores, nem Eva Dores. Na verdade, você é amigo da Esther Jablonski, né? A Esther Jablonski é a minha irmã por escolha. A É. Esther, ela trabalha na minha empresa, Olha. na Flox. A Esther, eu tenho o privilégio de... Agora era da pandemia, mas pelo menos virtualmente nós estamos todo dia juntos. Bacana. A Esther é minha parceira de você não vida estudou no toda. Schollen, né, Marcelo? Deveria ter estudado. Não, eu vim direto do colégio, eu vim direto para o colégio de Na aplicação. aplicação, Que também era uma escola judaica laica. Muito judeu, né? Nossa. Mais judeu do que não judeu, né? Era quase 50-50. Né? Mas tinha Yom Kippur, tinha Pesach, tinha todos os feriados judaicos. Mas vai ver que a aplicação era a escola dos judeus mais duros. Mas o Schollen, era muito ligado ao Schollen também. Né? É a mesma tribo, né? Digamos assim. Mesma tribo, porque era a ASA. Era uma associação, né? Eram os Reuter, eram os judeus de esquerda. Mas os judeus de esquerda, vamos falar, que não tem nada a ver com essa esquerda de hoje. Não, é uma esquerda sonhadora, né? Sim, mas tinha de todo jeito. Tinha o pessoal que era ligado ao Partidão, tinha um pessoal que era mais ligado à esquerda mais radical e tal, mas era todo uma pessoa, era uma outra. Tinha o Sirkis, que era uma pessoa que era ligada à esquerda mais radical, mas era um cara muito querido, muito querido. Não tinha ninguém assim que fosse do mal, entendeu? Marcelo, só abaixa de novo aí, que deu uma levantada na tua tela, você ficou... Ela deu uma caída aqui. Tá legal. Não tinha essa esquerda raivosa que tem hoje, essa coisa que divide o Brasil. A esquerda e a direita também, né? É verdade. Vamos dizer. Não havia essa... Havia uma coisa mais fraterna. Apesar dos tempos não terem... Não eram tempos fáceis, né? A gente não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Né? Inclusive, você sabe que naquele tempo, a colônia Kinderland ela servia para esconder muita gente. Não sabia. Os movimentos. Hoje dá para dizer, né? Lógico. Naquela época, muita gente de movimento de esquerda, independente de que movimento. Certo. Aquelas senhoras da FIB, da Associação Feminina Israelita Brasileira, todas imigrantes, eram aquelas mulheres. Eu tenho muito carinho pela memória delas, muito respeito, todas elas. Todas elas. Eu não vou citar nomes, porque aí eu vou ser injusto. Certo. Mas eu tenho um enorme... Todas elas viraram árvores na Kinderland. Cada vez que uma delas falecia, a gente plantava uma árvore. E elas eram mulheres assim de muita fibra, muita coragem. E elas, naquela época da ditadura, toda vez que algum militante, alguma pessoa ficava em perigo, elas acolhiam lá na colônia, porque era um lugar muito, muito escondido mesmo. E isso era perigoso, claro. Porque fazer isso significava ser presa, cúmplice, ser torturada, né? Era cúmplice. E elas faziam sem hesitação. Nossa, isso eu não sabia. Porque eu estou agora querendo ver se escrevo ou ajudo, pelo menos, escrever um livro, contando essas histórias para fazer justiça. Porque tem muitas histórias dessas, não só ligadas a pessoas da colônia judaica, pessoas brasileiros, né? Porque são judeus brasileiros também, pessoas que adotaram o Brasil como pátria, refugiados, né, do fascismo, do nazismo, refugiados dos pogroms, refugiados, né, do racismo, refugiados, né, de todo tipo de discriminação, que vieram ajudar a luta pela democracia no Brasil, enfim, e adotaram o Brasil como pátria, se juntaram a brasileiros aqui,
se transformaram também em brasileiros, enfim, em histórias bonitas, e que hoje estão arriscadas a ficar esquecidas. Né? Resgatar isso, realmente, com certeza. Tem que contar essa história, tem que contar essa história. E pessoas modestas, porque em nenhum momento fizeram nenhuma questão de dizer, aparecer, ter reconhecimento. De aparecer, não, de ter reconhecimento, viveram, lutaram e morreram humildemente, discretamente, porque assim é que tinha que ser. Bom, e eu aprendi muito com essa gente. O voluntariado é essa, né? A ideia do voluntariado. A Associação Feminina Israelita Brasileira, inclusive, foi fundada para ajudar os órfãos de guerra, os sobreviventes do Holocausto, e depois, em seguida, foi para justamente dar suporte àquelas mães que, justamente nas férias, tinham que ficar com as crianças em casa, e naquela época não tinham como... Né, não trabalhavam, enfim, não tinha, era um inferno. Então, elas ajudavam a tomar conta das crianças, levavam, né, a Kinderland para passar uns 20 dias, para dar um pouco de descanso para as mães. Tudo isso é trabalho comunitário, é bonito. Com certeza. Na verdade, assim, eu sei que você... Foi. É que eu tô com o cachorro, eu tenho um cão, e a minha filha viajou e deixou o cachorro dela aqui também. E o meu cachorro e o cachorro dela, às vezes, discutem assuntos de filosofia. Eles estão aqui meio se estranhando nas questões sobre Kant e Kierkegaard, mas não tem problema. Marcelo, seus pais eram comunistas, do Partido Comunista? Não. Não, isso está errado. Na sua biografia, que os dois eram do Partido Comunista. Não. Meus pais eram democratas. Meu pai até. Meu pai militava no partido do Democrata Cristão. Era da democracia, que meu pai era da social-democracia. Eu tinha tios. Eu tenho que consertar lá na Wikipedia. Eu já conversei na Wikipedia, eu consertei, eu sou editor da Wikipedia. Mas eu entrei hoje lá e estava lá, Partido Comunista. Então, desconcertaram. Eu consertei, vou ter que consertar de novo. Mas, enfim, eu tinha um tio que era comunista e tinha um tio meu que era de direita. Mas na minha família sempre houve uma coisa muito democrata. Eu aprendi com todos eles a convivência das ideias diferentes. Certo. Havia sempre muita discussão política na minha casa. Na minha família era sempre cultivada. A vida intelectual na minha família sempre foi uma coisa muito forte. E o meu pai sempre foi um democrata. E lá no Paraná ele fazia política, sempre fez política, e ele era muito ligado ao ex-governador Ney Braga, que era do Partido Democrata Cristão. Então, meu pai militava na Democracia Cristã, que era um partido de centro. Né? Enquanto que ele tinha um irmão que era do Partido Comunista, ele se dava muito bem, e o outro que era do partido que depois virou a Arena, né? Que era o partido, né, do golpe de 64. Mas eram todas pessoas profundamente democráticas. E, então, a discussão a troca de ideias sempre foi muito livre da minha casa, e eu aprendi muito com isso. Eu aprendi tanto com o meu tio, que era comunista, tanto com o meu outro tio, que era de direita, quanto com o meu pai, que era de centro. E eu primeiro me identifiquei muito com o meu tio comunista, militei no Partidão durante muitos anos, né? Mas depois eu fui virando meio social-democrata. Hoje eu me considero um social-democrata de esquerda. Mas eu devo muito ao meu tio Celso, que era de direita, em muitas coisas que eu discutia com ele, discutia no bom sentido, principalmente ver naquele que não via naquele que não pensa como a gente, não como um inimigo, mas como um opositor. E que é muito importante haver a oposição das ideias. Claro. Porque se todo mundo pensar igual, é muito ruim.
Com certeza. E As que coisas a não vão gente pra vê, frente, né? a gente não vê naquele que pensa diferente da gente, não como inimigo a ser obliterado, a ser eliminado, mas numa pessoa com que a gente debata e a gente procure nos entender melhor e entender o outro melhor e a gente procure assim avançar como um todo. Inclusive você, né? Você votou no Bolsonaro, né? Você é um cara de esquerda. Eu sou um cara arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, Por quê? Por é, que que você resolveu votar no Bolsonaro? Eu entendo que houve aquela onda. só não fui eu, foram milhões de brasileiros. Eu acho que quem me levou a votar no Bolsonaro foi o PT. Foi o PT. Veja bem, eu, um ex-comunista, Pois é, um militante de esquerda, fui votar num cara de extrema-direita e que se revelou mais do que um fascista, um nazista. é. Veja em que situação ele me colocou. E eu acho isso, veja, quem veio com Você esse não é o discurso. único, eu conheço muitas pessoas Não, com esse perfil. quem foi colocar, quem começou esse discurso de nós contra eles foi o Lula. Foi o Lula, isso é inegável, isso está na história. Então foi o Lula que me jogou nos braços do Bolsonaro, não só eu, milhões de brasileiros. Então tem que me perguntar para o Lula e ao PT por que eles me jogaram lá. Da mesma maneira, hoje que eu fui em Brasília, eu estava lá visitando meus sogros, e fui no comício lá, na manifestação contra o Bolsonaro, e teve uns caras do PT que me hostilizaram. Olha. Eles querem me jogar de novo no colo do Bolsonaro, eu não vou. Não. Agora, eu também não vou, eu não quero, eu acho que é muito pouco para a nação brasileira, Denise. O Brasil é muito maior do que só Lula e só Bolsonaro. Nós somos maiores do que isso. Eu acredito que há de acontecer uma coisa melhor e maior do que Lula e Bolsonaro. Eu estou trabalhando para isso com grandes brasileiros. Eu estou trabalhando junto com o Fernando Gabeira, com Zeca Martins, com gente de vários estados brasileiros. Nós vamos lançar aí um movimento que não é um movimento baseado em nomes, é baseado em ideias. Ótimo. Sabe por quê? Eu acho que você trazer, por exemplo, a questão das eleições, que devem ocorrer em outubro, novembro do ano que vem, você desculpe o termo, mas é uma sacanagem, Denise. É uma sacanagem. Sabe por quê? Porque agora, nesse momento, está ocorrendo no Brasil uma pandemia descontrolada, em que já morreram 500 mil brasileiros e todos os dias continuam morrendo 2 mil brasileiros. Porque nesse momento agora, Denise, existem mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, Denise. Isso, nas estatísticas, são muito mais, são mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Existem, Denise, nesse momento, brasileiros passando fome, Denise. Existem, Denise, nesse momento, milhões de jovens e crianças brasileiras sem escola, Denise. Já há mais de um ano. Então, é muito fácil para a classe política jogar o problema, colocar nas eleições e fulanizar se é Lula, se é Tasso Gereissati, se é Bolsonaro, se é Ciro Gomes. Aí você oblitera esses problemas de agora, desaparecem. Ninguém quer tratar. Ninguém se ocupa disso, porque as eleições lá vamos resolver daqui a um ano. Será que a gente chega lá? E a CPI? O que você acha dessa CPI? Eu acho outra desculpa dos políticos darem de que não estão fazendo nada, porque a gente tem que tratar dos problemas da população agora. Now! O que você vai fazer agora para você controlar essa pandemia? O que você vai fazer agora para você combater o desemprego, combater a fome? O que você vai fazer agora para as crianças e os jovens da rede pública, principalmente, possam ter o mínimo de educação e aula? Porque isso tem consequências seríssimas para o futuro. Bom, na verdade, entendeu? Isso é um problema que estourou agora, mas que é uma coisa que já vem. Não, já vem. Agora, é uma grande desculpa você ir para a televisão e ficar naquele teatro inquirindo pessoas
para dizer que você não estava fazendo nada. É mais fácil do que você arregaçar as mangas e reunir o Congresso e discutir objetivamente o que você pode fazer agora. E nós estamos formando um grupo que nós queremos, objetivamente, criar propostas imediatas para o Brasil. Que bom. Isso é muito Entendeu? bom. Né? E desse grupo, inclusive, nós queremos... Que a gente tem, né? Porque não, eu estou sempre envolvido nessas questões, entendeu? Né, com pessoas que de bons propósitos. Eu não quero fulanizar a questão de quem vai ser o presidente, porque isso não resolve nada. Está provado, né? Não resolve nada. Eu fico... eu vou à rua e vejo aqui no Jardim Botânico pessoas com fome. Imagine aí por esse Brasil afora. Tá entendeu? As crianças sem aula. Cara, entendeu? Aí você vai discutir, entendeu? Isso é revoltante. E as transformações que estão ocorrendo no mundo, Denise, são de tal natureza que assim, o Brasil está ficando para trás, porque as transformações que ocorrem no mundo são tão estruturais, são tão profundas, e a nossa classe política, as nossas elites, de uma maneira geral, elas são tão despreparadas, são tão obtusas, tão obnóxias, que elas não têm nem capacidade de observar isso, quanto mais de formular em cima disso. É verdade. E isso depende da condução, né, do país, porque, infelizmente, a condução a gente não pode esperar muita coisa. Na verdade, somos todos nós. Eu faço um chamamento a todos nós. A nossa responsabilidade que nós temos, de privilegiados que nós somos, né? Diante de 220 milhões de brasileiros, nós somos privilegiados e nós temos uma responsabilidade na condução dos destinos dessa nação. Certo. Né? Uma vez que nós tivemos acesso à educação, acesso a uma série de coisas que nos permite hoje, de alguma forma, ter um papel transformador. Nós somos chamados hoje à responsabilidade, de alguma forma. Nós temos que contribuir nisso. Tá certo, concordo com você. Dentro desse... A gente está falando de política, né? A gente ia falar do... Não, é política. Eu pensei que eu estava falando de cidadania. Também, mas a política é polis. É polis, é o ser cidadão. Ao tema sem sair do tema. Claro. Eu vou falar sobre o Caceta e o Planeta, né? Caceta e o Planeta, que era um grupo... Pois a gente começou a falar do Bussunda, fomos para a Kindle, da Kindle fomos para a esquerda e estamos aqui. Não tem problema. O importante é a gente falar de tudo. Claro. No caso, o grupo Caceta e Planeta, o que eu sinto muita falta, Marcelo, é de um programa de humor como era o Caceta e Planeta, TV Pirata, o próprio Jô Soares, que tinha uns programas que faziam críticas ao momento, né? a tudo. E o Caceta, principalmente, que fazia aquele humor, né, totalmente politicamente incorreto, mas que era aceito e não tinha tanto ódio. Como é que seria? Você acha que hoje o Caceta e Planeta, como é que ele seria Denise, hoje? A cultura nada mais é que o reflexo de uma sociedade de um determinado momento. A cultura ela reflete o estado, com trocadilho, por favor, o estado da arte da sociedade de um determinado momento. Então, eu acho, por exemplo, quando apareceu TV Pirata, Caceta e Planeta, você teve a geração 80, teve o Asdrubal trouxe o trombone, teve o Circo Voador, teve Premeditando Break, teve a Língua de Trapo. Na verdade, teve todo um momento de efervescência cultural no Brasil, porque aquele momento de transição da ditadura para a democracia. Era um não foi foi o reflexo do momento da vida nacional. Assim como na Semana de Arte Moderna de 1922,
né? Você teve na poesia, na literatura, no teatro, na música, foi a mesma coisa quando você teve também em 58, na Bossa Nova, no teatro, no cinema, e depois na Tropicália, nos anos 70, a mesma coisa. É o reflexo do momento daquela cultura. Então, o que você tem hoje na cultura brasileira nada mais é do que do reflexo do que a gente está vivendo. Entendeu? A cultura nada mais é do que o reflexo de uma sociedade. Os artistas, eles espelham o sentimento de uma sociedade, né? Senão a própria é uma coisa paradoxal, né? O politicamente correto, essa política identitária que existe hoje, ela estabelece na sociedade uma espécie de autocensura, né? Que acaba sendo... Ela finge que defende minorias e acaba estabelecendo um terror fascista frente à sociedade em que não estimula a expressão das pessoas, porque elas acabam tendo medo delas próprias. Tem até piada sobre isso, né? Várias piadas, né? Falando, não posso falar sobre isso. A piada, Denise, é uma forma que o ser humano inventou de rir de si mesmo. Eu desconfio de todo mundo, de qualquer pessoa que se leva muito a sério. E uma sociedade que se leva muito a sério, pior ainda. Porque uma pessoa que se leva muito a sério e uma sociedade que se leva muito a sério é porque tem muito a esconder. Dentro disso, eu vou puxar uma coisa que talvez não seja muito agradável, mas acho legal a gente falar. Teve agora, né, essa entrevista aí que você falou sobre a Cristiane Pelágio. Foi até infeliz aqui. Eu queria que você falou antes para mim que você já deu uma explicada sobre isso. Eu fui ali... Humor do Caceta. Lembro que na época do Caceta não tinha problema. Não tinha. E todo mundo... Eu falei até, eu digo assim, eu poderia ter legado até lugar de fala, porque eu estou gordo, eu sou gordo. Eu tenho lugar de fala. Mas eu admito que ela pode ter se sentido magoada, ofendida, e não era a minha intenção. Eu não gosto de ofender as pessoas. Eu não gosto de magoar as pessoas. Mas ali, eu não saquei que a moça que me entrevistava, não é o nome dela? Fontinelli. Ela tinha um viés, né, um bias bolsonarista lá da Barra. Então, eu não sacava isso. Mas quando eu percebi que ela estava caminhando a prosa para esse assunto, e eu não queria ser indelicado com ela nem nada, eu falei, vamos mudar o rumo dessa prosa, vamos fazer fofoca, vamos falar bobagem. E eu falei essa bobagem, falei essa besteira, mas mais numa coisa mais jocosa do que numa coisa mais de ofensa. Mas acabei ofendendo, falei bobagem. Às vezes, quando você fala coisas, você corre o risco de falar bobagem. Eu falei bobagem. É aquela velha história. Quem fica calado não fala bobagem. Certo. Mas quem fica calado também não fala nada. Né? Verdade. Não... É igual a minha avó. Oi? Está em cima do muro, né? Ele não fala nada, é mais fácil, né? É um caminho mais fácil. Só erra quem tenta, né? Exatamente. Minha avó falava, só erra quem tenta. Quem não tenta, não erra. É verdade. E em relação a essa Flox, né? O nome da tua empresa? A Flox, o nome da empresa é Flox. Fala sobre ela. A Flox é uma... Eu fundei a Caceta porque era uma homenagem à Caceta. Lá em Curitiba, o principal jornal é a Gazeta do Povo. Sempre foi. E eu achava muito engraçado, Gazeta do Povo. E quando eu vim para o Rio, e lá na Escola de Engenharia, eu quis fundar um jornal de humor que eu queria chamar. Eu achava Gazeta engraçado, eu vou fazer Caceta do Povo ou Caceta Popular. E fundamos a Caceta Popular, que depois se juntou com o Planeta Diário e virou Caceta e Planeta. Pois bem, quando eu resolvi fundar a Flox, agora,
eu lembrei do avô do Bussunda, do Sérgio do Barcos, o meu querido e saudoso Freund Besserman, que me contava sempre a mesma história. Eu ia tomar lanche na casa deles, domingo, e tinha aquela mesa comprida, eu sentava do lado dele, ele sempre me contava a mesma história, que a primeira palavra que ele aprendeu quando chegou da Polônia foi sorvete de flocos. E ele ria, sorvete de flocos. Por quê? Porque na Polônia, quando ele chegou no Brasil, flocos era como se referia carinhosamente à genitália feminina. Olha. Então, ele adorava sorvete de flocos e morria de rir. Então, como eu gostava muito do Freund Besserman, e ele sempre me contava a mesma história, e ele contava, e eu deixava ele contar, em homenagem a ele, eu, como já tinha fundado a Caceta, eu resolvi fundar a Flox, para ter complementariedade. Entendeu? A Flox é uma empresa, então, é uma produtora e gestora de conteúdo digital, né? Nós somos pioneiros, por exemplo, em memes. Eu tive agora, esse mês passado, até com o Mark Zuckerberg, tratando de muitas coisas importantíssimas. E nós somos pioneiros em business de memes, nós temos canais bem legais, nós fazemos a gestão dos canais da BBTV aqui no Brasil, são mais de 1.300 canais. É uma empresa que está indo so far, so good. Tem humor? Tem humor? Temos humor também, mas eu prefiro hoje... Eu sou um cara muito interessado em educação, Denise. Então, eu acho que não tem trade-off em aprender e se divertir. Então, eu tenho um canal, por exemplo, que chama-se Não Vai Cair no Enem, que é sobre história do Brasil com o Peninha, com o Eduardo Bueno, que ali a gente fala de história do Brasil sempre com bom humor. E é um canal que tem mais de 1 milhão de seguidores. No YouTube, assim, a gente acessa? YouTube, Não, eu trabalho com todas as plataformas, todas e absolutamente todas. Mas ali, com certeza, no YouTube você vai ter os conteúdos mais longos. Mas até no TikTok tem. Mas eu gosto muito de trabalhar com conteúdos educativos, divertidos, mas eu trabalho até com geopolítica. Eu tenho um canal de geopolítica com o Thiago de Aragão, que chama-se A Próxima Jogada, que também é muito popular. Mas ele, por exemplo, muitos CEOs, para você ter ideia, ele é até o presidente da Nokia do Brasil, todo mundo assiste esse canal, porque é um canal muito top de geopolítica, mas ao mesmo tempo é muito acessível. Eu sou um cara hoje muito interessado em educação. Hoje eu sou um cara que eu sou muito ligado em meme como uma forma de comunicação compacta e rápida. Eu tenho trabalhado muito nisso. O meme não como uma língua franca da internet. Através do meme, você pode comunicar worldwide, qualquer cultura, não só para... O meme começou como brincadeira, né? Como bobagem. O meme é aquela imagem associada a uma situação. A uma música, é uma compactação de vários estímulos. É música, é imagem, é o som, e que ali é um sintagma de informação. Aquilo é comprimido o máximo possível. E eu estou trabalhando nisso, nesse sentido de que você pode comunicar isso, não só uma piada, mas você pode comunicar uma notícia, pode fazer uma comunicação importante de qualquer forma, até mesmo educacional, até uma informação educativa. Interessante. Eu tenho trabalhado muito nisso. É aí que o Mark Zuckerberg veio me procurar pedindo uma grana emprestada. E você emprestou? Não, claro. Ele não me paga? Geschäft é Geschäft. Se ele quiser, ele me... Marcelo, a gente começou com Bussunda e vamos terminar com Bussunda. Esse documento. Meu amigo Bussunda, né? Que é o nome desse... uma série. Como é que foi que... Vocês saíram da Globo, né? Em 2012. E esse tempo
não volto, não tem, acabou, acabou. Como é que surgiu essa série? Qual é a participação que vocês tiveram nesse processo? Essa série é uma produção do Cláudio Manuel e do Manfredo Barreto, que por acaso é meu irmão. E é dirigida pelo Cláudio Manuel e pelo Michael Langer, que também foi da Colônia Kinderland. Aliás, muito bem dirigida pelos dois. A minha participação, assim como do Hélio, do Roberto, do Reinaldo e do Hubert, foi só como amigo do Bussunda. Ela está na Globoplay e são 4 capítulos, sendo que o último... A escolha da Globoplay foi convite ou foi um... Como é que Não, foi um contrato. Eu acho que foi uma ideia do Cláudio, um projeto do Cláudio e do Michael, e a Globoplay gostou e topou. E ficou realmente muito bacana. Porque, na verdade, é meu amigo Bussunda e conta a vida do Bussunda. A vida do Bussunda, a infância, a juventude, né? A vida dele no cacete, a maturidade, tudo. O último episódio foi dirigido pela Júlia, filha dele, que é formada em cinema. É muito tocante. É uma coisa assim... A minha filha mais nova, que mora em Amsterdã, me ligou chorando, que ela assistiu, muito emocionada. Eu assisti depois também, fiquei muito comovido. É uma obra autoral. Ela não trata do Cacete e Planeta. O Cacete e Planeta é uma parte da vida do Bussunda. O Bussunda, a personalidade do Bussunda, a pessoa do Bussunda, a vida dele, os amigos dele, a família dele, o entorno dele, está tudo ali. E mais do que isso, ali está, Denise, uma época do Brasil, um tempo que nós vivemos. Eu acho que você é mais nova que eu um pouco, com certeza, mas eu acho que nós somos mais ou menos contemporâneos. Então, é uma época muito feliz que a gente viveu do Brasil, de uma descoberta da democracia, de uma descoberta de tantas coisas boas que hoje talvez a gente esteja... sentindo falta, né? Sentindo falta. Desmotivado, né? Acho que o desmotivado. brasileiro Então, está totalmente desmotivado. Eu acho que vale a pena assistir. Legal. Ali eu dei entrevistas e emprestei um pouco do meu acervo, que eu tenho algum acervo legal, né? Mas ficou um belíssimo trabalho. Eu cumprimentei muito os realizadores, porque, como espectador, né, eu me senti muito contemplado, assim, muito... E você? Eu recomendo. E o grupo? E o resto do grupo? Como é que Olha, nós, antes da pandemia, nós estávamos fazendo uma turnê do... Quando acabou, nós tínhamos feito uma série que era Procurando Cacete e Planeta, que teve 2 temporadas no Multishow. Uma série secreta que o Multishow não fez nenhuma propaganda, mas é uma série muito engraçada, porque a gente inventou uma história que a gente tinha acabado na miséria, que só o Reinaldo tinha ficado rico. Eu vi isso. Então foi você quem viu, então. A gente queria... Mas está muito engraçada. Como é que era? 7 pessoas mais um anão? São 17 leitores. Eu continuo escrevendo o Agamenon, eu e o Hubert no Antagonista. Hoje mesmo, acabei de publicar, antes de falar com você, estava publicando. Eu, o Hubert e eu, a gente escreve o Agamenon no Antagonista, mas 17 pessoas, uma delas é você e o Anão, 17 pessoas e meio. Essa série fez 2 temporadas, e antes da pandemia, a gente estava fazendo o show de 30 anos do Cacete Planeta, era um show, e a gente, em 2020, a gente ia correr o Brasil inteiro. Aí veio a pandemia, e aí está meio suspenso. E a gente tem uma ideia com o Luiz Noronha, que também era colega do Bussunda, que é um produtor, um grande produtor brasileiro, de fazer um documentário sobre o Cacete Planeta, que é um documentário que tem essa ideia de falar não só sobre o Cacete Planeta, mas falar sobre toda uma geração
a nossa geração, em artes plásticas, em música, em teatro, em todas as manifestações culturais daquela época, da geração 80, que naquele despertar, né, pós-ditadura, a gente falava o que queria, fazia o que queria, entendeu? É duro falar, né? É meio, até meio... fica meio... Mas a gente era feliz. A gente era feliz e sabia. E hoje a gente... E hoje a gente é infeliz e sabe também. As maconhas, as minhas maconhas, as latas de maconha chegavam na praia. É verdade. Entendeu? Então a gente quer fazer esse filme. Vamos fazer esse filme. Bacana. Mas aí, agora a gente está esperando aí. A gente quer retomar essa. Que a gente fez um show, estava bacana o show. Imagina. Que era o show para os pais mostrarem para os filhos e para os netos. Olha. E a gente começou teatro, a fazer... Né, Marcelo? É teatro. Estava bacana o show. A gente começou a fazer em alguns lugares para testar, e aí, quando foi dado em 2020, a gente ia botar na rua mesmo. Vocês não pensaram em fazer esquetes para internet? Porque... Eu cheguei a botar lá na Flox um canal para o Cacete Planeta. Mas os cacetas não se animaram muito, não. Eles estão muito ricos. São muitas mulheres, muitas drogas, muitas propriedades, cavalos caríssimos, iates, jatinhos, sabe? Não vale a pena. Só eu que tenho que trabalhar. Eles estão muito ricos. Bom, né? O Reinaldo toca jazz, né? E os outros tem muitas mulheres para pagar pensão, sabe? Então, é mais um motivo, né? Não, mas eles estão muito ricos, então, entendeu? Vivem em paraísos fiscais. Eu acho vivem em paraísos bem acessado, muito acessado. Seria, eu queria. Essa geração hoje merecia vocês. Eu botei muito dinheiro lá, Denise. Eu botei dinheiro, mas eu falei, olha, eles não queriam trabalhar. Eu falei, poxa, eles achavam que eu estava ganhando dinheiro. Eu botei lá dinheiro, eles não queriam trabalhar. Tem que fazer quadro novo, pô. Mas eu vou dar um jeito, deixa comigo. Oba, tomara. Querido, muito obrigado. Sua presença aqui no nosso jornal é uma honra para todos nós. Que isso. E tomara que tudo isso que você falou se concretize. Eu estou ansiosa por um sopro de esperança no meio dessa situação difícil. Vai melhorar. Ai, tomara, Marcelo. Você sabe que nós já passamos por coisas piores. Não sei, não. Eu não sei. Não sei, não. Sein gesund. Tá certo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Um beijo, querido. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau. Tchau.